Oi, gente. Sabe aquela imagem da maternidade, né? Que a gente vê em todo lugar, principalmente em rede social. Aham, sei bem. Aquela coisa, tipo, perfeita, mãe sorrindo, o bebê tranquilo, a casa um brinco. Sim, o comercial de margarina, né? Exato. Só que, bom, a realidade, o dia a dia mesmo, é bem diferente, né? É uma mistura. Claro, tem alegria, muita, mas também tem cansaço, tem dúvida, às vezes frustração. Pois é. E ali, escondidinho, muitas vezes, tem um sentimento que pega pesado. A tal da culpa materna. A culpa. Onipresente, parece. Né? Mas o que é essa culpa, exatamente? Porque parece que ela, sei lá, gruda em tantas mães. Não importa a cultura, a classe social. É isso que a gente vai tentar entender melhor hoje, olhando juntos para as fontes que a gente pesquisou. Uma análise necessária, eu acho. Super. Aliás, essa nossa conversa aqui foi muito inspirada pelo conteúdo ótimo do canal Pais em Sintonia. Quem se identificar com o papo, olha, vale muito a pena ir lá conferir, se inscrever, dar aquele like para apoiar o trabalho deles. Boa dica. Bom, então, vamos lá, mergulhar nisso. Vamos. Então, essa culpa materna, parece que ela nasce justamente daí, né? Desse vão entre o que a gente imagina que deveria ser. A tal mãe perfeita. Isso, a mãe perfeita, que dá conta de tudo, não reclama, tá sempre ótima. E o que a gente consegue ser, né? Na prática, com o cansaço, os limites que a gente tem. Exatamente. A discrepância entre o ideal e o real. E ela aparece de mil formas, né? A culpa por não conseguir amamentar do jeito que idealizou, ou por ter que parar. Sim. Ou por voltar a trabalhar. Nossa, sim. Voltar para o trabalho e sentir que está faltando com o filho, que não dá atenção suficiente. Ou então a culpa por querer, sei lá, 5 minutos sozinha. E se sentir egoísta por isso, né? Querer um tempo pra si. Totalmente. Até sentir raiva ou perder a paciência, que são emoções humanas, normais. Mas aí vem a culpa. Vira um peso enorme. E ainda tem as decisões, escola, como educar, os limites. E claro, a clássica, né? Culpa pelo tempo de tela. A lista não acaba. Não acaba mesmo. E essas situações que você está descrevendo, elas tacam em pontos bem fundos, sabe? Essa culpa não brota do nada. Tem uma raiz, né? Tem. E é complexa. Existe uma pressão social, cultural, enorme. A sociedade, a mídia ficam martelando esse ideal. A mãe, que é profissional incrível, dona de casa impecável, educadora paciente. Tudo ao mesmo tempo. E sorrindo. E sorrindo. Mas isso... Bom, isso não existe na prática para a maioria, né? Não reflete a complexidade, o trabalho invisível que é maternar. E tem história por trás disso também, né? Você mencionou algo sobre isso nas nossas pesquisas. Tem um peso histórico, sim. Se a gente olha lá para trás, tipo antes do século XVII, a criança nem tinha esse valor social todo. Infanticídio em muitos lugares nem era crime. Nossa, que chocante pensar nisso hoje. Pois é. A virada veio muito por uma necessidade, às vezes, econômica mesmo, de garantir a próxima geração, a mão de obra futura. Principalmente depois de guerras, pestes. Entendi. E aí a Igreja Católica, que tinha uma influência moral gigantesca, começou a valorizar mais o cuidado da mãe, usando a imagem da Sagrada Família como modelo, sabe? A mãe como a cuidadora principal, a abnegada. Isso foi sendo construído. Faz sentido. Uma construção social mesmo. Exato. Aí você junta isso com o instinto de proteger, a responsabilidade imensa que a mãe sente pelo filho. Isso gera um medo danado de errar. Claro. E muitas vezes falta apoio real, né? Uma rede que funcione, reconhecimento desse trabalho todo. Até a psicanálise, lá no começo, quando começou a ligar problemas adultos com a mãe, mesmo sem querer, acabou botando mais peso ali. É muita coisa junta. Muita coisa. E o que a gente vê é que essa busca pela mãe perfeita, que a gente sabe que não existe, ela cria um ciclo muito ruim. Gera autoacusação, ansiedade, estresse, derruba a autoestima. E é importante frisar, sentir culpa não é fraqueza, não é defeito da pessoa. Na maioria das vezes, é só um reflexo dessas expectativas surreais que a gente internaliza. A culpa, nesse ponto, não é só da mãe, sabe? É um eco de todo esse sistema. Nossa, é impressionante como séculos de história, economia, sociedade, tudo isso vai parar nas costas de uma pessoa hoje, né? Faz total sentido essa ideia de que a culpa não é só nossa. Tem algo maior. Exatamente. Entender essas origens, a social, a histórica, a emocional, como
sei lá, acender uma luz nesse quartinho escuro da culpa, né? Acho que é o primeiro passo para a gente começar a desmontar essa armadilha. Com certeza. O primeiro passo é a consciência. Ok, então, a gente já começou a entender melhor o que é essa culpa materna, por que ela é tão comum, mas se quase todo mundo sente isso em algum nível, como que ela afeta de verdade o dia a dia? A saúde emocional da mãe, a relação com os filhos? Boa pergunta, o impacto real, né? Isso, é exatamente aí que a gente vai aprofundar na nossa próxima análise. Com certeza. Usando o que a gente viu nos materiais, como aquele documento A Verdade sobre a Culpa Materna e também a discussão do vídeo PSIP e sobre a culpa materna. Sim, as fontes descrevem bem isso. Eles falam num fardo emocional pesado, né? Algo que muitas vezes fica ali guardado sem ser dito. Exatamente. E esse fardo, ele traz consequências psicológicas bem claras, que as fontes detalham. Quais seriam as principais? Olha, falam muito de estresse crônico, aquela sensação de estar sempre ligada, em alerta, sabe? Uma preocupação que não acaba. Isso lira ansiedade também, imagino. Direto. Ansiedade, aquele medo constante de errar, de não ser boa o suficiente, de não dar conta, né? E com essa pressão toda, a autoconfiança deve ir lá para baixo, certo? Sem dúvida. As fontes apontam isso. Baixa autoestima, vem muito da comparação com aqueles ideais. Nossa, inatingíveis, né? E da autocrítica constante. É uma coisa puxando a outra, então. Uma espiral. É uma espiral, sim. E aqui tem um ponto que, olha, é bem sério, que as fontes trazem com força. Qual? A ligação disso com quadros mais, digamos, clínicos. A depressão pós-parto, a DPP. Ah, sim. Que é diferente do baby blues, daquela tristeza passageira. Exatamente. É uma condição clínica séria. E o documento que a gente viu coloca a culpa como um dos pilares da DPP. Pilares? Nossa, não é só um sintoma, então? Não. Faz parte da base, da estrutura da depressão pós-parto, segundo o material. Isso é pesado. Muda a forma de ver, né? A culpa como parte da fundação da DPP. E pensando no dia a dia, fora desses diagnósticos mais formais, como que essa culpa toda afeta a experiência de ser mãe? Os momentos ali cotidianos? Afeta profundamente. Uma das fontes usa uma frase que eu achei bem marcante. A culpa rouba o prazer dos pequenos momentos. Roubou prazer. Impede a mãe de curtir de verdade, sabe? De se conectar com as alegrias simples da maternidade. Faz sentido. Fica difícil aproveitar um sorriso do bebê se a cabeça tá a mil repassando se fez algo errado. Exato. A culpa vira uma lente, assim, que distorce tudo. E essa distorção, ela também mexe com os vínculos, né? Com o bebê. Sim. A dificuldade de conexão emocional é mencionada principalmente no contexto da DPP, mas a culpa, de forma geral, já cria essa barreira. Entendo. E aí a gente entra num ciclo bem perigoso que as fontes descrevem. Começa com a autocrítica. Aquela voz interna pegando pesada. Isso. A ruminação constante. A autocrítica incessante. Como falaram no vídeo, às vezes a mãe fica procurando motivo para se culpar onde nem tem. Procurando pelo em ovo mesmo. E essa autocrítica leva a quê? Ela não fica só na cabeça, né? Não fica. Leva ao isolamento emocional. Vem a vergonha, o medo de ser julgada por não dar conta, por não ser a mãe perfeita que acham que ela deveria ser. Mesmo que essa expectativa seja só dela, às vezes. Muitas vezes. E aí ela se fecha. Evita falar sobre as dificuldades, sobre o que está sentindo. E isso, claro, só piora tudo. Piora a culpa, a angústia. Exato. É um ciclo que se alimenta. Culpa gera mais autocrítica, que leva ao isolamento, que aumenta a culpa e assim vai. Então fica bem claro que não é só um sentimento ruim. É algo com consequências reais, né? Para a saúde mental, para a forma como se vive a maternidade. Não está dando conta? Aí precisa de ajuda. Sim, é fundamental buscar apoio. O vídeo mesmo menciona a importância de um profissional, um psicólogo perinatal, por exemplo, para ajudar a lidar com essa carga toda. Entendido.
Bom, resumindo então o que a gente viu até aqui, essa culpa materna pode virar um fardo imenso, gerando estresse, ansiedade, derrubando a autoestima, levando ao isolamento. E tirando a alegria de ser mãe, né? Podendo até ser um fator para quadros mais sérios como o ADPP. Exatamente. A grande questão que fica é, tá, e como quebrar esse ciclo? Como buscar uma maternidade, sei lá, mais leve, mais possível? É o próximo passo, né? É o que a gente vai explorar agora. E aí que entram as estratégias práticas, né? Para tentar quebrar esse ciclo. Uma que apareceu bastante foi a autocompaixão. Fundamental. Parece simples, né? Mas se tratar com a mesma gentileza que a gente trataria uma amiga, validar o cansaço, a frustração, até a raiva, poxa, sem se julgar tanto. Exatamente. É acolher a própria humanidade na maternidade. Isso é a base para outra coisa importante. Que seria redefinir prioridades. E junto com isso, aprender a colocar limites. Aquela busca pela perfeição, casa impecável, carreira bombando, filhos... Nossa, é irreal, completamente irreal. Então, os materiais sugerem abandonar essa meta, ativamente. Dizer não para proteger a própria energia. Delegar, pedir ajuda, sem vergonha, sabe? Sim, pedir ajuda é essencial. E focar no que importa de verdade. A conexão, o cuidado, o bem-estar. Seu e da família. Faz muito sentido. E isso de pedir ajuda me leva para outro ponto, buscar apoio, né? Conexão. Porque a culpa isola muito. A gente acha que é a única passando por aquilo. Exatamente. Romper esse isolamento é libertador. Falar com outras mães, sabe? Trocar figurinha, mobilizar a rede de apoio, parceiro, família, amigos. Quem puder ajudar. E não ter medo de buscar ajuda profissional, né? Um terapeuta, alguém especializado. Sem dúvida, se o peso estiver grande demais, é fundamental. E falando em rede de apoio, o papel do parceiro surgiu bastante também. Crucial. E não é só ajudar com as tarefas, né? É uma paternidade presente de verdade. Dividir a carga mental, o planejamento e validar, sabe? Dizer, você tá mandando bem. Apoiar emocionalmente. Isso. E incentivar o autocuidado da mãe sem que isso vire mais uma cobrança, mais culpa. Exato. Porque, olha, não é só um problema individual da mãe. O ambiente conta muito. A sociedade como um todo, né? As expectativas culturais. Nossa, sim, são surreais às vezes. A falta de políticas públicas que apoiem de verdade. Licença parental decente para os dois. Flexibilidade no trabalho. E o julgamento, né? Que vem de todo lado. Precisa mudar essa visão coletiva sobre a maternidade. Com certeza, uma mudança cultural mesmo. Boa. Adoro essa expressão, a mãe imperfeita, porém suficiente. Isso, que a autenticidade, o amor, a presença, mesmo com os erros, valem muito mais que a busca pela perfeição. É isso, ser real é mais importante que ser perfeita. Aceitar a imperfeição ensina resiliência, né? Para os filhos também. Sem dúvida, é um modelo poderoso. Então, na prática, é se permitir errar, aprender com o erro, reparar quando preciso e seguir em frente sendo humana. Exatamente. E acho que a reflexão final, assim, é que se libertar dessa culpa excessiva é autocuidado, claro. Mas é mais, é um legado para os filhos. Como assim? Você modela autoaceitação, comunicação, resiliência. Cria um lar mais leve, mais autêntico para todo mundo. Puxa, que bonito isso. É um presente para eles também. Então, a mensagem que fica dessa nossa conversa é de esperança, né? E de força. Não precisa ser perfeita para ser uma mãe incrível. Simplesmente não precisa.